se o plano astral, sendo o plano astral mais sutil do que o plano físico, por que temos mais dificuldade de ficarmos lúcidos no plano astral? É uma pergunta do Carlos. Carlos, é o seguinte, nós, algumas épocas atrás, em outros ciclos da humanidade, o nosso corpo etérico, que é a ponte entre o cérebro físico, entre o corpo físico e o corpo astral e os corpos sutis, esse corpo etérico com suas redes de energia e os chakras, ele faz a conexão entre o corpo físico denso e o corpo astral. Então o etérico é a conexão, é a ponte. Em épocas passadas da humanidade, em outros ciclos da humanidade, como Atlântida, por exemplo, Lemúria, o corpo etérico não estava tão aprisionado no corpo físico. Porque o corpo etérico ele permeia o corpo físico. O corpo etérico permeia o corpo físico. E o que acontece? Sabemos, não pela física, pela química, que temos átomos, temos elétrons, que temos mais espaços vazios do que espaços preenchidos, nisso que é o nosso mundo material. Então, no nosso corpo material também, não, esse corpo tem mais espaço vazio do que cheio. Esses espaços vazios que existem entre núcleos, elétrons, moléculas, isso é preenchido por substância mais sutil. Substância etérica, substância astral, mental, espiritual. Então, a conexão entre cérebro físico e corpo astral é o corpo etérico. E em épocas passadas, o etérico estava menos aprisionado no corpo físico. Então, isso possibilitava que a pessoa tivesse os sentidos internos mais abertos e que ele pudesse estar vivendo a realidade física e vivendo a realidade sutil ao mesmo tempo. E tanto assim que existem alguns livros sagrados antigos que têm relatos de situações que não se passaram no plano físico, mas na época eram relatadas como fatos vividos, porque a interação entre os níveis era muito maior. E ali depois, quando vamos ler a letra morta, não, nós que estamos com o nosso etérico ainda tão encaixado no físico, acreditamos que isso aqui, em geral, não é a única realidade. E aí lemos a letra morta de uma maneira equivocada. Então, existiu época da humanidade em que era possível transitar pelo astral e pelo físico com um grau de liberdade muito maior. Hoje, neste momento de transição, nós estamos começando novamente um ciclo em que o etérico começa a se descompactar. Ele começa a se descompactar e isso faz parte de um movimento planetário, que o etérico planetário também começa a se descompactar, porque nós estamos ingressando em uma fase de maior sutilização, ou seja, o planeta chegou num período de maior densidade e estamos iniciando uma fase de ingressar numa sutilização maior. Então, isso significa que o etérico vai estar menos aprisionado no corpo físico. E aí ele vai poder transmitir mais os impulsos que vêm dos planos sutis. Então, esse é um motivo básico, digamos, para nós parecer que é mais difícil termos uma lucidez no plano astral. Agora, na medida que nós vamos buscando a conexão com a alma,
a alma vai abrindo os sentidos internos no grau que é necessário para o serviço. Então isso vai acontecer com a proteção da alma. Se nós buscamos ativar a nossa vidência, a nossa clarividência, clareaudiência, ou seja, se nós buscamos esses sentidos pela experiência em si, ou por curiosidade, ou por busca de poder, todas essas coisas humanas, nós podemos trilhar um caminho um pouco perigoso, especialmente nesses tempos em que o plano sutil, o plano astral, está muito conturbado. Existem forças psíquicas em circulação no plano astral hoje, por ser um final de ciclo, que não estavam em circulação em outros momentos da humanidade. Elas estavam contidas e agora elas estão em circulação para que se cumpra esse desfecho de um ciclo, se encerre um ciclo e se inicie um novo ciclo. Então, estamos numa fase de purificação planetária e a situação do campo psíquico é bastante caótica. Então, ativar os sentidos internos com a proteção da alma. Então, nós não buscamos os sentidos internos, nós buscamos a alma, buscamos o ser. E ao buscar o ser, ele vai precisar de aparelho aqui para servir, ele vai ativar em nós aquelas qualidades, aqueles dons, aqueles potenciais necessários para o serviço. Então, se estivermos lúcidos, se tivermos que estar lúcidos no plano astral, vamos estar pelo serviço que temos que prestar. Está bem?